Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Leremos verso 1 ao verso 8. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. O título do texto diz: A parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Irmãos, esta é a palavra que o Senhor tem nos despertado nesse culto. A parábola do juiz iníquo. Voltemos ao contexto da existência da passagem de Jesus pela terra. Jesus, durante o ministério dele, durante o tempo em que ele esteve exercendo a divindade ainda como homem, o Senhor Jesus, por onde ele passava, havia obras. Se ele entrasse numa casa onde houvesse enfermos, ele curava. Se tivéssemos a mulher, assim como a mulher do fluxo de sangue, se alguém tivesse enfermidade e chegasse a ele com fé, dele saía a virtude. Está escrito nas Escrituras que certa vez ele estava indo por um caminho, estava saindo uma mulher num cortejo fúnebre e ela trazia o filho amado num caixão. Estava indo já sepultar aquela criança. Só que no caminho da consumação da morte, aquela mulher encontrou a vida. E como a vida se sobrepõe à morte, quando aquele cortejo encontra com Cristo, Cristo ressuscitou aquela criança. Então, Jesus, o nosso Senhor, ele exerceu uma grande obra na terra. E as pessoas viam aquilo e criam nele. Jesus não era um curandeiro. Jesus era o Deus encarnado, Filho de Deus encarnado, que veio para tirar o pecado do mundo, para que eu e você, as nossas casas, tivéssemos direito a alcançar a vida eterna. Entretanto, irmãos, nesta missão, nesta jornada, nestes caminhos que o Senhor Jesus passou como homem, ele anunciando a salvação, anunciando que todos que vierem a Deus através dele teriam salvação, ele sendo o Deus encarnado, a morte, a desgraça, as potestades, as enfermidades não tinham condição de sobreexistir. Porque onde há a luz, as trevas são dissipadas. Se nós voltarmos na leitura do texto,
Se nós lemos uma parte, o primeiro parágrafo do capítulo 18, se você voltar, se eu não me engano, no capítulo 14, também no primeiro parágrafo, está escrito que Jesus, certo sábado, foi comer, foi ceiar, foi se alimentar na casa de um homem fariseu. Homem fariseu é aquele homem instruído na lei dos judeus. Um homem que seguia, tinha o princípio de seguir a lei dos judeus. E ele chegando certo sábado, na casa daquele fariseu, onde estava sendo oferecido um banquete para ele, ele viu um homem enfermo. Ele viu um homem, diz as escrituras, que o homem estava todo inchado, numa enfermidade. E na casa daquele fariseu, tinha doutores da lei também, que por certo se reuniram para ceiar com Jesus. Porque ainda que o discriminassem, mas havia aqueles que reconheciam que havia luz, que havia divindade sobre aquele homem. Estando o fariseu e os doutores da lei reunidos, com aquela situação daquele homem enfermo, ele falou: será que nos é lícito curar no sábado? Provocando os homens. Porque na lei dos judeus, desde quando o sol se põe na sexta-feira até o findar do sábado, não é lícito ao homem trabalhar, porque precisa descansar. Mas Cristo veio para tirar a lei, o jugo da lei, e nos conceder a graça. Então ele, questionando aquilo, ele fala: será que nós podemos curar aos sábados? Só que as autoridades que ali estavam, o fariseu que ali estava oferecendo aquele alimento, se calaram, porque sabia que aquele homem era diferente. E no silêncio das autoridades, está escrito nas escrituras, que o Senhor chega no homem e fala: você está liberto. E o homem sai curado. Foi assim. Porque onde Jesus entra, onde Jesus passava, não tinha espírito, não tinha enfermidade, não tinha morte, não tinha deficiência. Está entendendo essa palavra? E hoje o Senhor nos traz ao texto a parábola, porque o Senhor ensinava o povo por parábolas, assim como nós ensinamos as crianças por histórias. O Senhor estava ensinando aos discípulos que se um homem injusto, que não temia homem e nem a Deus, e tinha autoridade nas mãos, mas ele, por certo, usava a autoridade como ele bem queria, ele não se enquadrava nas leis de honrar, de ser humilde para ouvir, de pedir guia de Deus para as coisas. Era um homem que tinha poder, tinha autoridade, era um juiz, mas ele agia dissolutamente, de qualquer maneira, segundo o que ele queria, como ele queria. E Deus deixou aqui escrito essa história de que uma mulher pobre, viúva, ficou batendo na porta dele, pedindo clemência, pedindo justiça para a causa dela contra o adversário dela. E aquele homem, mesmo sendo iníquo, mesmo sendo um homem que não ligava para ninguém, para nada, ele falou assim: eu vou atender essa mulher. A palavra de Deus para nós hoje é:
o Senhor Jesus não está entre nós. Ele foi ao céu. Ele deixou para nós o Espírito Santo derramado sobre nós. O Espírito Santo que está no teu coração, está na tua casa. E a nós nos é exigido e convidado que nos esforcemos para manter a plenitude do Espírito Santo no meio de nós. Que você ore com seus filhos, que você ore e clame pela tua casa, que você unja a tua casa, os teus filhos, os teus negócios, como sinal de que você confia e você convida o Espírito Santo a ser o autor principal da tua história. Isso é o que o Senhor nos recomenda. Quanto mais nós buscamos o Senhor, em oração, em jejum, em clamor, nós maiormente estaremos próximos de viver a plenitude do Espírito Santo sobre nós. Então a palavra hoje nos lembrou que o que o Senhor Jesus fazia por onde Ele passava, nós poderemos alcançar pela plenitude do Espírito Santo em nós. A tua aflição, a tua causa, a tua enfermidade, hoje a palavra te convida, provoque, convide, busque, jejue pelo Espírito Santo na tua vida e clame a misericórdia de Deus com fé. Que o Senhor não é iníquo, mas o Senhor é Deus e atenderá a tua petição. Cristo passava e curava. E o Espírito Santo, por onde passar, também haverá cura, prodígios e maravilhas. Ele assim o fez no passado, nas histórias das transcrições bíblicas, no passado da tua família, nos livramentos que Ele fez na tua casa, e o Senhor continuará operando. Pode ser que essa palavra não seja uma novidade para você. Pode ser que essa palavra chegue na tua vida num momento de grande frustração, de grande tristeza. E você fala, eu tenho feito tanto e pouco tenho alcançado, e tanta coisa me sobreveio. Mas o Senhor fala, persevera. Persevera em trazer o Espírito Santo para próximo de você. Persevera em aumentar continuamente a tua comunhão com o Espírito Santo. Se um juiz iníquo, pela parábola de Jesus, atendeu uma mulher pobre e viúva, porque ele poderia ter facilmente, havendo interesses financeiros, quando parasse um dos principais da sociedade, ele teria interesse em atender aquele homem. Até em detrimento de uma outra pessoa com menos poder, ele faria injustiça para beneficiar a pessoa importante. Mas a história que nós lemos, que ouvimos, é que uma mulher desprovida de honra na sociedade incomodou aquele juiz iníquo. E você que é filho e filha do Altíssimo, porventura o Senhor deixaria você perecer? Não, o Senhor aparecerá nas tuas provações com misericórdia, com providência e com vitória. Irmãos, tem momentos na vida da gente em que a gente não acredita em nada. Tá certo isso, irmão Bruno? Tem prova que você pode vir carregar a pessoa no colo que ela não crê, que ela não acredita. E nós respeitamos a prova, a dor das pessoas, e o Senhor também respeita aquele momento em que você não acredita em nada, que você não crê em nada, porque a tua vida você não aceita a condição que você está. Mas a palavra nos instrui e o Espírito Santo faz a obra. E o Espírito Santo fará a obra na tua vida. E o Espírito Santo se manifestará com poder e com glória no meio dos céus.
O Senhor hoje nos convida a clamar. Hoje o Senhor nos convida a buscar o Espírito Santo, a buscar comunhão com Deus. E o Senhor se manifestará no meio de nós. Creia, igreja, creia. É temporada de colheita de obras. O Senhor manda a palavra é porque o Senhor está preparando o caminho. O Senhor manda a palavra porque Ele está preparando a seara. O Senhor manda a palavra porque a terra já está preparada para a plantação, para a colheita. O que você plantar com comunhão e com lágrimas e com devoção, você vai colher com alegria. Creia no Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele emana poder, Ele emana vida, Ele emana providência. Traga Ele para perto da tua vida. E aquele poder que estava em Cristo, que foi derramado sobre nós através do Espírito Santo, Ele alcançará a tua casa. Que a tua boca não se feche, mas que a tua boca possa professar os favores do Senhor no meio dos seus. Essa é a palavra, irmãos. Recebamos ela como vinda de Deus, que por tudo nas nossas vidas, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos agora